Numa sociedade sem regras, a vida é quem vive em constante ameaça. Há registro de grupos, aliás, não há registros de grupos humanos ao longo da história que não possuíssem algum tipo de regra ou de lei, de norma. E entre os mais antigos códices legais escritos já encontrados, temos alguns que antecedem até o de Hammurabi, o mais famoso dele, que foi escrito mais ou menos em 3000 a.C. Muitos acreditam que as leis e regras limitam a nossa liberdade, mas é justamente o contrário. Onde não há normas, o arbítrio impera, ameaçando a vida, a liberdade e a propriedade. Os filósofos contratualistas dizem que antes de vivermos em sociedade, vivíamos num estado de natureza, onde a ausência de regras colocava sob ameaça a nossa vida, liberdade, segurança e bens. Apesar de que, segundo Rousseau, não era bem assim. No estado de natureza, como não havia regras, não havia também maldade. As pessoas não faziam as coisas por, como é que eu posso dizer, por malignidade, né? Mas faziam conforme os seus instintos, suas pulsões, a sua perfectibilidade natural, porque o homem é bom por natureza e no estado de natureza ele vive em perfeita harmonia uns com os outros e com a própria natureza. Essa é a visão de Rousseau. E é a vida em sociedade com as regras que nos corrompe e nos escraviza. Mas aí é uma outra história, né? Teria sido por isso que os primeiros grupos humanos se reuniram e fundaram a sociedade civil, estabelecendo direitos e deveres através de um contrato social, mesmo que tácito. Hoje nós vivemos sob esse contrato, esse contrato não vivemos no período em que ele foi criado, construído, edificado, mas hoje de alguma maneira, mesmo de forma tácita, a gente concorda com ele, porque senão a gente já teria se organizado para ou romper com esse contrato, ou fazer outro contrato, ou então aperfeiçoar este mesmo contrato. Criando o Estado, instituição política suprassocial, com o objetivo de se preservarem de si mesmos, garantindo que direitos e deveres fossem cumpridos. Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, e o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, e a humanidade possui uma natureza má, violenta e egoísta. Somente um Estado forte poderia conter o nosso ímpeto violento e cruel. Daí a idealização do Leviatã, de um Estado monstruoso, um monstro bíblico, todo-poderoso, pantagruélico, né, como metáfora do poder estatal. A função do Estado seria garantir o mínimo de paz e segurança aos súditos, que, diferentemente do cidadão, só teriam o direito de se submeter ao poder absoluto estatal, cujo fim é frear a nossa maldade natural, nossa pulsão, nosso instinto de violência, de destruição. As leis deveriam ser obedecidas sem questionamento para garantir a paz e a segurança dos súditos. Somente o Estado com o poder de tirar a vida, a liberdade e os bens dos indivíduos poderia garantir a tranquilidade social e impedir que nos destruíssemos. Já Locke dizia que o ser humano não é bom nem mau por natureza, transformando-se naquilo que a educação fizesse dele. Há, segundo Locke, 3 direitos naturais que a natureza nos confere, que obtemos ao nascer, né? A vida, a liberdade e a propriedade. Todo vivente tem o direito de viver, assim como nascemos livres e temos o direito de assim permanecer. Livres para se expressar, livres para professar a sua fé, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade política. Quando nascemos, possuímos a propriedade sobre os nossos corpos e depois sobre o que produzimos com o nosso próprio corpo, ou seja, temos o direito de usufruir dos frutos do suor do nosso trabalho, né? As leis servem para garantir tais direitos, implicando o dever de não atentar contra eles. São chamados direitos civis. O direito à vida, à liberdade e à propriedade, ou seja, o direito à segurança, o direito às liberdades civis, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica, de comércio, liberdade política e também a propriedade privada. A gente tem o direito de usufruir daquilo que a gente conquista com o nosso próprio suor, com o nosso próprio trabalho. As leis servem para garantir tais direitos, implicando o dever de não atentar contra eles. Tanto o Estado, o governante, quanto os indivíduos que atentarem contra tais direitos perdem a sua legalidade e a sua legitimidade, podendo ser depostos e sofrer as sanções cabíveis, conforme prever a legislação estatal vigente. Já Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, que os indivíduos nascem livres e o Estado os escraviza através de leis, né? Sendo necessário um novo pacto social, fundamentado na vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum. Todos nós indivíduos temos alguns interesses em comum, e somente esses interesses comuns podem ser objetivo de legislação. Só eles podem vir a se tornar lei e obrigar a todos. Por quê? Porque somos nós mesmos nos obrigando a obedecer à nossa própria vontade geral, os nossos próprios interesses em comum.
Diferente do primeiro contrato social, que institucionalizou a propriedade privada e com ela a desigualdade, a corrupção e a violência. Ele defendeu uma espécie de democracia direta, sem representação, uma vez que cada indivíduo só pode representar o seu próprio interesse e ninguém pode representar o de outro, pois a cidadania e o direito de decidir não pode ser delegado a outro por risco de ser deslegitimada. Ou seja, quando eu elejo alguém para representar o meu interesse, essa pessoa não vai representar o meu interesse, ela vai, né, lutar pelos interesses dela lá, não com o meu. Então o Bolsonaro não está defendendo os interesses do povo, né, nem o Maia, nem o Supremo Tribunal Federal, ninguém que está constituído com o poder estatal, ele está lá para defender os nossos interesses. Cada um está lá defendendo os seus próprios interesses, e por isso que o Rousseau dizia que a democracia representativa não funciona. As leis devem ser expressão da vontade geral, que dá legitimidade para a legislação, uma vez que representa e expressa o desejo, os interesses do povo, não os interesses da maioria, mas os interesses que nós temos em comum. Se não for interesse em comum, né, se cada um pensa diferente sobre um determinado tema, então não pode ter lei, segundo Rousseau, tornando o legislador e cidadão uma única e mesma pessoa, submissa à lei que ele mesmo criou, garantindo a submissão e a validade das mesmas. Hegel acreditava que o Estado moderno era a expressão máxima da liberdade, uma vez que através das leis havia a garantia de que o arbítrio de um não pudesse tirar a liberdade de outro, né? Ou que não poderia haver arbitrariedade, né? O Estado veio para garantir a liberdade de todos. Outrora, em períodos pregressos, a liberdade era só de alguns. Agora, com o Estado moderno, né, com as limitações estatais, com as leis, todos podem ser livres, porque agora a minha liberdade não pode tirar a liberdade do outro, não pode subjugar a liberdade alheia. A escravidão é a liberdade do senhor, tira a liberdade e a humanidade do escravo, tornando-o objeto, mercadoria, que pode ser disposta conforme o bel prazer do seu proprietário. Na servidão do feudalismo medieval, o servo não era objeto ou propriedade do senhor, mas tinha sua liberdade restrita por estar preso à terra e submisso ao poderio do nobre feudal, né? Só o Estado moderno garantiu o império da lei e a igualdade jurídica, que impedia que a liberdade de um tirasse a liberdade de outros, né, através da tirania de um regime de privilégios e regalias, como acontecia no antigo regime. A liberdade de um vai até onde começa a do outro. Há restrições à liberdade, mas não para privar indivíduos dela, mas para garantir que todos sejam livres. Marx viu no Estado moderno a expressão da liberdade burguesa, formal, mas não factual. As leis no papel eram lindas, mas na prática garantia privilégios e regalias para a burguesia, detentora dos meios de produção, enquanto também detentora do Estado. O Estado era um instrumento de dominação da burguesia, enquanto o rigor da lei garantia a acumulação do burguês, explorava, alienava e submetia o proletariado. O Estado, em vez de ser um instrumento de justiça e um instrumento de representação da vontade do povo, tornara-se um meio de dominação, de exploração, um instrumento controlador dos operários, protegendo a burguesia da massa operária. Há um provérbio que diz que a lei é como teia de aranha, né? Só pega mosquitos. Então, só pega os pequenos. Por quê? Porque ela foi feita para pegar os pequenos, o proletariado, quem não produz, os desempregados, os pobres, os pretos, os 5 P's. Preto, pobre, periférico, prostituta e agora petistas, né? A Constituição, o direito, as leis, as regras, as normas foram forjadas para proteger a vida, mas na prática legalizam a morte, né? Principalmente dos pobres e desvalidos, dos 5 P's que eu acabei de citar. Enquanto criminosos da elite ficam impunes, né? Quantos criminosos a gente tem impunes? O Roberto Jefferson já está se aliando aí ao Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, a sua família ligada a milícias. O Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma do próprio Roberto Jefferson, ganhando R$9.000 por mês, fazendo faculdade no Rio de Janeiro, rachadinha do coisa, o Carlos envolvido com um esquema aí de propagação de fake news na internet, controlando o gabinete do ódio. Eles ficam impunes, não só eles, mas também a nata, né, os grandes, o Mafra, que é o homem mais rico do Brasil. Esses caras têm um rabo preso e tem um monte de merda. O próprio Paulo Guedes, se fizer uma devassa ali, eles fizeram a CPI não, né, mas a auditoria no BNDES e não encontraram nada, não cortaram no caralho. Tá a Havan ali dentro, mas só que o Havan, o dono da Havan hoje apoia o Bolsonaro, né? Ele pegou milhões de empréstimo no BNDES para construir o seu patrimônio e crescer tanto para se tornar o que ela é hoje, a Havan, né, e se tornar um dos homens mais ricos do Brasil. A Havan, o próprio Roberto Justus, a SBT, todo mundo pegou dinheiro ali, foi uma farra.
foi uma farra. Mas se fosse fazer um limpo, auditoria, ele ia ter que pegar todo mundo, os inimigos e os amigos. Então, para não pegar os amigos, liberou-se os inimigos também. Então, democratizar a justiça é urgente se quisermos uma sociedade mais justa e igualitária, onde os direitos e deveres saiam do papel para tornarem-se realidade na vida social. Ou você acha que as regras e leis estão sendo concretizadas pelo Estado, tornando nossa sociedade justa, cuidando e promovendo a vida digna para todos? Você acha? É isso aí. Hasta lá, vista, até a próxima.